eu foquei essa nossa apresentação bastante na questão de tomada de decisão, né? Que uma das coisas que eu acredito fortemente é que quanto melhor e mais eficiente for a nossa tomada de decisão, maior é o resultado que a gente consegue gerar na empresa de resultados. Porque toda vez que a gente demora para tomar uma decisão, tem um custo. Toda vez que a gente quer ter certeza demais numa decisão, também tem um custo, né? De não ter tomado aquela decisão antes. O que eu vou trazer aqui é o trabalho do gestor, seja de design ou não, montar times que estão preparados para tomar as decisões necessárias para o projeto. Porque toda vez que esse time. E sempre a gente vai ter gaps, nada é perfeito, né? Mas assim, a gente tem que chegar ao, tentar se aproximar o próximo disso possível, né? Então, vamos falar um pouco dessas dificuldades que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que é bom deixar claro, mas assim, eu acho que numa lógica simples de vida, quanto a gente tem aí um eixo, né, de experiência, né? Acho que quanto mais a gente um eixo que eu considero o tempo de experiência e um eixo que a gente considera conhecimento, né? E de uma maneira muito simples, né, o que se espera é que quanto mais tempo de experiência a gente tenha, mais conhecimento a gente vai adquirindo ao longo desse tempo, né? Mas o que a gente tem visto, de uma certa forma, sobre a pessoa certa no lugar certo, uma mudança que percebi bastante no mercado, lembrando que eu comecei a fazer sites lá em 98, né? O único cargo de designer digital era web designer, né? E quando a gente falava que uma pessoa era um designer sênior, assim, tinha essa coisa do tipo de 8 a 12 anos ali de profissão, né? Isso lá para os idos de 2000, se eu for pensar. Hoje em dia, a gente começa a ver já muito mais designers sêniores, aqui em 2023, às vezes o designer com 3 ou 5 anos de experiência sendo sênior, né? E de novo, né, anos de experiência não diz senioridade, né? Mas assim, de novo, se eu penso no gráfico anterior, né, quanto mais tempo eu tenho, né, mais chance eu tive para aprender. Então, assim, não é que. Essa é uma questão muito importante para a gente pensar na dinâmica da primeira coisa que eu falei, da capacidade técnica do time, né? Então, assim, se por um lado, hoje temos menos tempo de experiência para ocupar certos cargos, né? É aquela coisa, né, que uma maré alta sobe todos os barcos, né? Teve um boom no mercado, todos nós nos beneficiamos, ocupamos cargos cada vez mais altos, isso é muito positivo para o desenvolvimento da indústria, né? Mas, por um outro lado, a gente acaba tendo muito mais responsabilidade e expectativas de impacto que talvez a gente não tenha tido o tempo necessário para nós mesmos amadurecermos a nossa prática, como as pessoas ao nosso redor entenderem o que mudou na nossa prática do design, né? O design de produto digital, ele trabalha num time de pessoas de engenharia, com gerentes de produto, com analistas de negócio, analistas de requisitos, tem tantos outros cargos. Essas pessoas tiveram tempo de absorver todas as mudanças da nossa profissão? O que é um time com uma boa cultura? É um time que confia, que tem um alto nível de confiança em si, nos outros, né? E que geralmente são bem comprometidos com o resultado geral, né? Então, o que acontece? Como é que a gente constrói isso, né? Uma das coisas, eu acho legal, é criar essa segurança no trabalho. A gente fala pouco, né? E vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem um lugar onde as pessoas sintam vontade para expressar a opinião delas, né? Onde o debate é aberto, onde não tem muito julgamento, não tem muito certo ou errado, né? Onde as pessoas possam explorar ideias sem medo, né? E eu acho que uma das coisas que muitas vezes a gente tem que desenvolver é essa questão, principalmente como designer também, é garantir o espaço de fala para todos, né? Às vezes nem todo mundo tem essa desenvoltura para pular de cabeça nas discussões e falar, então assim, a gente tem que aprender a lidar um pouco mais com o silêncio e principalmente convidar as pessoas que às vezes não falam tanto a falarem um pouco mais, né? Você ainda vai ter um choque de cultura muito forte, porque falta um pouco do repertório na indústria como um todo, né? Você aprendeu a linguagem de uma empresa. E cada empresa trabalha do seu jeito, né? Então, quando a gente junta tudo isso, framework, que a gente tenta colocar aqui, é como gestor, como gestor, eu vou falar sempre dos dois lados. Como gestor, eu quero entender a complexidade do problema, qual o tamanho dessa complexidade, e eu quero entender se existe a experiência da pessoa e do time dão conta daquela complexidade de problema, em métodos específicos, mas me importa assim, esse tipo de problema. Essa pessoa ou esse time tem toda a base técnica para conseguir resolver sozinho, para tomar as decisões certas no dia a dia? E esse é o trabalho que a gente vem falando do ser do gestor, né? Então, assim, porque a gente sabe que quando a gente coloca várias pessoas com perspectivas diferentes, com histórias de trabalho um pouco diferentes, é, onde está todo mundo ainda se desenvolvendo, né? A gente cria essa panela de pressão que está pronta ali para explodir e dar errado, porque é simplesmente uma falta da gente, uma coisa da gente não se conhecer tão bem, né?
principalmente nas primeiras semanas, primeiros meses, desenvolver essa cultura de transparência, onde todo mundo pode sentir a vontade de falar assim: olha, isso não está legal para mim, ou não estou confortável. E, então, eu recomendo muito essa adesão a retrospectivas. É uma coisa que a maioria das pessoas, às vezes, quem conhece, às vezes, não gosta muito de fazer, mas, assim, no início de um projeto é essencial para justamente a gente descer essas barreiras, se sentir mais seguro com as outras pessoas, se sentir mais vulnerável. De novo, a gente está falando de autonomia de tomada de decisão, maturidade de tomada de decisão. Então, quais são os princípios para que eu consiga distribuir a tomada de decisão na minha empresa? O que a gente precisa é isso. Como é que a gente democratiza a tomada de decisão? E uma forma é criar esses princípios, né? Outra coisa é entender esse apetite ao risco. Então, eu vou falar um pouquinho onde a gente pode e não pode errar, como é que a gente avalia isso, né? Falar um pouquinho de velocidade também. A Amazon tem esse conceito de tenets, né? Que eles chamam, é um princípio ou crença ali que é utilizado para eles tomarem decisões em projetos específicos, né? Mas esses tenets seriam como se fossem assim, os trade-offs que a gente vai aceitar num projeto, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu vou aceitar fazer um design mais simples porque eu quero shippar mais rápido. Ou então eu vou fazer um design mais rebuscado, eu vou passar mais tempo desenhando e testando porque é uma solução muito cara de construir, eu quero evitar o custo de retrabalho. Um outro conceito é das decisões one-way e two-way door que a Amazon tem, que é muito legal. Que assim, tem coisa que a gente pode tomar uma decisão e voltar atrás. Isso é uma coisa que às vezes eu já vi muitos times, eu não diria perdendo tempo, porque as discussões são sempre produtivas, mas às vezes patinando em umas coisas, que assim, pô, mas isso é rápido, é só fazer, se der errado a gente volta, não tem um grande risco, né? Tem coisas que se a gente fizer tem um risco grande e não dá para voltar atrás. Então, uma das questões do apetite de risco e tomar risco todo dia é avaliar essas decisões. Espera aí, qual é o risco dessa decisão primeiro? É grande ou pequeno? Se der ruim, eu posso voltar ou eu tenho que seguir? Não tem como eu voltar atrás. E quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente vê que é muito mais fácil tomar decisão do que a gente imagina. Mas, de novo, todo mundo tem que confiar e ter aquela coisa da segurança do time, né? E a questão de velocidade, que é uma coisa muito importante, eu vejo muitos times sofrendo, de novo, voltando às disfunções, né? Essa questão do trabalho WIP, né? Work in Progress, dos trabalhos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu recomendo Kanban, quanto mais visual possível, né? E o que a gente tenta limitar essa coisa é que ninguém esteja fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, porque senão se torna um grande engarrafamento de dependências e nada sai do lugar, né? E uma outra coisa atrelada ao exemplo que eu trouxe anterior é a questão de limitar as distrações do time, né? O CEO acorda com uma ideia na cabeça, fala para o gestor, fala, pô, por que a gente não faz essa feature, né? Aí o gestor do time fala assim, pô, não sei, vou perguntar para o time, talvez seja uma boa ideia, né? Eu vou ser honesto, dependendo das vezes, eu nem vou lá perguntar para o time, porque assim, o time está lá, focado em fazer uma entrega da semana, fazer um sprint. Aí eu vou chegar lá no time e falar, time, tem essa nova feature aqui, o que vocês acham? Dá para fazer? Não dá para fazer? Quanto tempo leva? Qual o impacto? Poxa, eu acabei de pegar e jogar um martelo no meio daquele motor que estava rodando perfeitamente, né? Porque agora todo mundo vai ter que parar para ver se me dá uma resposta, não dá uma resposta. Então, assim, às vezes a melhor coisa que um gestor, seja de design, o PM num projeto, um executivo, fala assim, peraí, eu não vou perturbar, eu não vou distrair aquele meu time para garantir que as entregas aconteçam com mais eficiência. Porque senão eles vão ficar perdendo velocidade toda semana com bug novo, com uma ideia nova. E detalhe, só o fato de ter que parar para pensar já faz você perder tempo, né? E por último, chegando no final, uma das coisas que eu ia falar, designers, gestores, executivos, se você trabalha numa empresa grande, que tem muitos times, muitas verticais de negócio, eu acho que sempre ajuda você voltar, tentar atrelar o seu trabalho às coisas mais macro da empresa, né? Qualquer coisa que foque em trazer mais clientes para o negócio, aumenta a satisfação, ou faça com que o cliente tenha mais contato com você, geralmente não tem erro, né? Então, assim, às vezes as pessoas focam muito em submétricas de negócio que não tem essa relação com o andamento da empresa mais macro, e é o que acontece às vezes, que é um diagnóstico às vezes de muitos dos layoffs que aconteceram, né? A gente coloca, vendo uma gestão alta fazer diversas coisas diferentes, que às vezes se distancia um pouco dessas coisas mais ligadas à saúde do negócio. Então, qualquer coisa que você faz para ou vender mais, no geral, gerar mais receita, tem uma chance da tua priorização, do teu time crescer e ir um pouco mais para frente, né?